Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, o meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, na Cusi Júnior 325. E aqui nós temos uma reunião semanal, claro, a reunião especial que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, que é o Santo Jejum da Vitória. Às quartas-feiras nós temos a consagração da família com a entrega da água, com a promessa divina, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. E aos domingos, 8 horas da manhã, onde você é o meu convidado especial. Vamos para o Salmo 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Eu tenho comentado com o povo a respeito das mudanças que nós temos sofrido nos últimos anos na obra de Deus. Pastor, quais mudanças? Todas. Se você notar, a igreja do Senhor, não é a igreja da graça, não é a igreja do Senhor, de 10 anos para cá, sofreu uma mudança drástica, não é verdade? Nós tivemos uma, vamos dizer assim, uma renovação, né, no meio evangélico, onde surgiram tantas outras igrejas, tantos outros trabalhos. E por outro lado, nós percebemos que aqueles trabalhos de libertação e cura divina diminuíram muito. Você começava uma reunião, por exemplo, eu sou desse tempo e tenho esse ministério, onde você dizia, coloca a mão no alto da cabeça, em nome de Jesus. O que acontecia? Já manifestava um demônio. Obreiros, fique atento. Quem é dessa época aí? Era uma brigaiada tremenda, era maravilhoso. O que aconteceu hoje? Pastor, hoje não tem mais demônio, ou então a gente não faz mais a oração da libertação, por isso que não acontece mais? Não, o público mudou. Antigamente nós tínhamos muitos visitantes na igreja. Hoje 99,9% das pessoas que estão aqui já são da casa e estão aqui há anos. Quem aqui já é membro desta igreja? Levanta a mão. Ok. Quem aqui está nos visitando hoje? Pastor, eu sou visitante. Está visitando, isso. A senhora já é batizada? Não? É? Não é? A primeira vez numa igreja evangélica ou já vai? Há quantos anos a senhora frequenta a igreja? Visitando, conhecendo, quantos anos? Uns 5 anos? Por aí, 5 anos, né? E temos os visitantes que são da igreja, mas são de outras unidades da igreja, né? Mas você vê que antigamente nós tínhamos 50% de membros e 50% de visitantes. Dentre os visitantes nós tínhamos gente de todas as origens. Tinham espíritas, tínhamos católicos, tínhamos pessoas que não tinham religião nenhuma, gente viciada, gente perturbada, gente oprimida pelo mal. O que aconteceu? Aconteceu exatamente essa mudança. As pessoas firmaram com Cristo e permaneceram. Só que hoje o mundo já não tem mais o encantamento que tinha pela igreja. Resumindo, nós não estamos vivendo nada diferente do que Jesus viveu. Se você notar, Jesus expulsava demônios e curava enfermos, sim ou não? Mas eu vou fazer uma pergunta a você, você vai me responder direto e objetivamente. Quantas vezes ele expulsou o demônio de um discípulo ou curou um discípulo enfermo? Nenhuma vez. Todas as maravilhas que Jesus fez era entre os de fora, sejam eles judeus, mas incrédulos na fé cristã, ou estrangeiros. Por exemplo, a mulher cirofenícia que veio buscar a cura da filha, o centurião romano que veio buscar a cura do seu empregado, e assim sucessivamente. Resumindo,
Se nós quisermos de volta aquelas sessões de libertação como aconteciam no passado, nós vamos precisar trazer os estrangeiros, os romanos, os gregos, as pessoas de fora, porque os que estão aqui dentro já estão libertos e curados. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Pastor, então se o senhor fizer uma oração aqui de libertação, o que vai acontecer? Pode ser que aconteça alguma coisa, mas não como no passado, porque hoje nós temos um povo fixo, não mais aquele povo flutuante. Quem está entendendo? Aí você me diz, pastor, então a libertação acabou? Não, não é que a libertação acabou, é que o interesse das pessoas lá fora pela libertação acabou. As pessoas antigamente elas queriam se livrar da macumba. Quem é desse tempo? Todo mundo tinha medo. Fizeram macumba para mim, Deus me livre. Ai, passei num despacho, nossa, ouvi o barulho do tambor, me arrepiou todo. Hoje não. Hoje as pessoas gostam da feitiçaria. Hoje as pessoas elas admiram a feitiçaria. Quem percebeu essa nuvem de um tempo para cá? As pessoas acham lindo, as pessoas acham, ninguém mais vê como algo ruim. As pessoas do mundo, por favor, não se vê mais como algo prejudicial, se vê como algo cultural, até romantizado. Antigamente você não via casas de artigos religiosos em bairro nobre. Hoje você vai em bairros onde as pessoas têm até uma condição financeira e um grau de escolaridade alto, e lá tem a estátua do Zé Pilintra na porta. Eu não sei se você notou, mas eu tenho observado isso. Então essas pessoas, nós temos que buscar em Deus uma estratégia para alcançá-las, porque o método mudou. Não adianta mais a gente anunciar, eu desfaço macumba. O cara do mundo fala assim, mas quem disse que eu quero que você desfaça alguma coisa? Veja a internet, os comentários da internet, pessoas saudando o demônio, as pessoas exaltando o demônio. O mundo mudou e a igreja também mudou. O que está havendo? Como nós estamos às portas do Apocalipse, a igreja está se distanciando do mundo. Não tem mais esse entrosamento. Não, eu sou do mundo e vou na igreja, ou eu sou da igreja e vou para o mundo. Não, ou o cara despenca para lá, ou ele se entrega aqui de uma vez. Não tem mais esse, eu sou católico, eu vou lá na igreja receber uma libertação. Ele não vem. Por que ele não vem? Porque quem é limpo, limpe-se cada vez mais, e quem é sujo, suje-se cada vez mais. Nós estamos vivendo literalmente o cumprimento desta palavra. Hoje, quem é de Deus está se entregando, está se consagrando, está buscando. Quem não é, despencou para o lado de lá. Quantos você viu frequentar a igreja nesses anos e hoje estão na feitiçaria? Alguém viu no Facebook isso? Eu tenho muitos amigos. Eu tenho 5.000 amigos no Facebook e tenho acho que uns 700 esperando vaga, porque não pode passar de 5.000. Conforme alguém sai, eu vou incluindo os novos. Dentre os amigos que eu tenho desde o início do Facebook, acho que tem o quê? Uns 13 anos no Facebook, mais ou menos. Vira e mexe aparece. Homem que casou com homem, era um membro da igreja. Mulher que casou com mulher, era membro da igreja. Foram minhas ovelhas. Gente que raspou cabeça, está no terreiro, está no centro. Você fala, pastor, o que está acontecendo? Diga para o irmão ao teu lado, é o Apocalipse. É o fim do mundo, meu irmão, não tem outra coisa. Ai, pastor, nós não estamos cumprindo o seu papel. Como não? A igreja está pregando 24 horas por dia, na televisão, na internet, em tudo quanto é lugar. Essas portas são abertas 7 dias por semana. Nós estamos prontos para atender, mas para atender quem quer ser atendido. E hoje, como eu disse no início da pregação, nós estamos num novo momento. Ou a pessoa se entrega e vira discípulo de Jesus, ou ela vai para o mundo de uma vez. Não dá mais, não tem mais como isso acontecer. Então a primeira explicação é essa. Pastor, por que não se tem mais sessões de libertação como no passado? Porque hoje quem frequenta a igreja firmou os passos no caminho do Senhor. Essa é a verdade. Você fala, pastor, mas a igreja, por exemplo, você fazia um culto de quarta-feira no passado, com 600 pessoas, hoje a gente faz com 300, exato. Mas são as 300 que estão firmadas em Cristo e na sua palavra. No passado a gente tinha 600, mas era gente curiosa, era gente que queria receber só uma oração e ir embora, era gente que passava na porta e entrava. Isso acabou. Ou a pessoa vem de vez, ou ela nem vem. Quem percebeu isso? Não é o que está acontecendo?
Não tem mais aquele povo que fala: olha, eu estou sofrendo, pastor, me ajuda a mudar de vida. Não. Hoje quem procura o pastor é o crente. Hoje quem procura o pastor é o batizado. Diz: olha, pastor, ora por mim, estou precisando de um milagre. Olha, preciso de um aconselhamento, de uma direção. Dificilmente entra alguém aqui e fala: olha, eu estou endemoniado, quero me libertar. Não. Hoje o endemoniado está se afundando cada vez mais. É claro que a igreja tem que buscá-lo, mas a gente não pode desprezar a profecia. Primeira situação, por que a diminuição das sessões de libertação é essa? Agora vamos falar de milagres. Pastor, os milagres continuam acontecendo? Continuam, mas também já não mais como antigamente. Eu lembro de perna que crescia na igreja, a gente tinha uma perna mais curta que a outra, a perna crescia. Eu lembro de gente que tumores desapareciam, e eles podem voltar a desaparecer, amém, gente? Os milagres podem voltar a acontecer, como aconteceram no passado, e Deus, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Só que a gente que está aqui, vamos passar para a segunda parte da mensagem. Já falamos do mundo, vamos falar de nós agora. Nós estamos confundindo a intimidade com Deus com a familiaridade. A intimidade é preciosa, a familiaridade é preocupante. Por quê, pastor? Porque quando eu sou amigo de alguém, tenho intimidade com essa pessoa, eu sento no sofá desta pessoa. Quando eu tenho familiaridade, eu deito ou eu coloco o pé no sofá da pessoa. É verdade ou não? Sim ou não? Você fala: eu tenho intimidade, eu entro na casa, claro, mas eu não vou para o quarto. Eu não ponho o pé no sofá, eu não abro a geladeira. Quando eu tenho familiaridade, eu como tudo que está dentro da geladeira. Resumindo, falamos da primeira parte. Por que não há mais aqueles movimentos? Porque nós não temos tantos visitantes como no passado. Quem está aqui é porque firmou, é porque creu, é porque se converteu, é porque entregou a sua vida a Deus. Quem já fez isso, levanta a mão e diga: eu sou esse. Ok. Só que quem ficou, vamos falar de nós agora, é íntimo do Senhor ou criou familiaridade? Você ainda vê Ele como Deus da sua vida, ou Ele é seu amigo? Amiguinho? Amigo até pode ser, amiguinho não. A gente ainda continua acreditando nele do mesmo modo que a gente acreditava no passado, ou a nossa fé acabou se esvaziando? Entrávamos na igreja, tinha maior reverência. Hoje o cara entra na igreja, o culto está acontecendo, ele está assim, ó. Você fala: o que está acontecendo? Tínhamos a maior reverência pela palavra, tínhamos a maior reverência pelas campanhas. A pessoa começava, das duas uma, ou ela começava uma campanha, ou ela não fazia campanha. Quem é desse tempo? 7 quartas-feiras, quem vai receber a água? Todo mundo pegava a água, mas quem pegava vinha. Tinha gente que você ia entregar água, a pessoa falou: não, eu não posso, porque eu não posso fazer os 7 dias. Hoje, o cara só pega o primeiro copinho de água e não volta mais, porque ele não está na intimidade, ele está no quê? Na familiaridade. Por isso que já não mais acontecem os milagres como antigamente acontecia. Eu estou querendo esfriar sua fé? Pelo contrário, eu estou querendo reparar a sua fé. Eu estou querendo ajustar a sua fé, como eu também tenho que ajustar a minha. Porque olha o que ele disse: uma coisa pedi ao Senhor, e o que? E a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Diga amém. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Diga: oh glória. Esse versículo é bom? É maravilhoso? Sim ou não? É poderoso? Sim ou não? Mas depende do modo que você interpreta. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Gente, isso aqui é algo espiritual, não é algo carnal, não é algo material. Porque quando você fala que vai morar na casa de alguém, no sentido espiritual, você está falando de quê? De comunhão, de temor, de reverência, de proximidade. Quando você fala que vai morar na casa de alguém no sentido material, você está falando de quê? De familiaridade. Aí estraga tudo. Tem muitos que hoje habitam na casa do Senhor,
Pastor, a presença de Deus é maravilhosa. Quando eu entro aqui, eu me sinto renovado. Quando eu ouço a palavra, quando marco uma campanha, quando eu tenho o privilégio de tocar um instrumento, de passar um envelopinho, quando eu tenho o privilégio de pregar a palavra, meu Deus, esse é o meu sonho, a minha realização, é a minha vida. Tem o outro que foi para familiaridade. Tem que tocar? Mas já toquei na quarta. Tem que pregar? Ai meu Deus, já está no dia de pregar de novo. Ô irmão, prega para mim aí. Vamos fazer a campanha, 7 dias? Não, em 7 dias nem sei se eu vou estar vivo. Você já virou familiar, está estragando a sua fé. Você está se sentindo muito à vontade. Eu lembro de um dia uma pombagira entrou na loja que eu trabalhava. E trabalhava eu e o subgerente, né? Tinha outros vendedores, mas nessa ocasião nós dois é que estávamos. E uma senhora não estava despida própria de forma apropriada, estava com uma blusa larga, sem as partes de baixo, esquisito, demônio puro, pombagira misturado com Satanás. E nós trabalhávamos numa loja de CD. E ela falou o seguinte: eu posso ouvir algumas músicas desse CD? E às vezes a gente fazia, porque as lojas americanas, que era concorrente, era mais barato. Então, para a pessoa comprar na nossa, que era mais caro, a única maneira é deixar a pessoa ouvir. Americanas não deixava, você não tinha como ouvir CD na Americanas. E quem é dessa época aí? Quem lembra disso? Era mais barato, você não tinha como ouvir. Na nossa loja você tinha. Então ela pegou um CD e falou: eu queria ouvir. Aí estavam nós dois atrás do balcão. Ela debruçou o balcão com a blusa de forma impropriada. Eu crente, ele também. E ele disse, eu estava de lado, ele que estava atendendo. Ele disse para ela: olha, eu vou deixar a senhora à vontade. Caso a senhora tenha alguma necessidade, a senhora me chama, tá? Ela olhou para ele e falou assim: se eu ficar mais à vontade, só se eu tirar a roupa. Pensei comigo, Satanás pegou essa mulher. Olha o discurso de uma senhora: se eu ficar mais à vontade, só se eu tirar a roupa. Será que ela queria comprar CD mesmo? O que essa mulher queria? Essa mulher queria desgraçar a vida dela de mais alguém. Resumindo, irmão, voltando aqui para o nosso chão, tem pessoa que está tão à vontade que está desvirtuando a sua fé. Não, eu e Deus a gente é assim, ó. Como cantou já a poeta Xuxa, o cara lá de cima. Que intimidade que ela tem? Ela não tem intimidade nenhuma. Ela quer ser familiar. Familiaridade é uma coisa, intimidade é outra. Familiaridade é ruim, intimidade é bom. A intimidade traz temor, a familiaridade traz desprezo. Sabe? Olha, vamos comprar um presente para ele? Vamos. Mas não tem embalagem, não tem problema, ele não liga. Você leva o presente sem embalagem. Se é uma pessoa que você não tem contato, eu duvido que você faz isso. Em casa é a mesma coisa. Se você recebe visita, você arruma a mesa para a visita. Quando você serve para os familiares, é o copo do requeijão. Não é verdade? É o copo do requeijão que você usa. E outra coisa, a jarra é aquela de plástico, das maravilhas do lar. Mas quando tem visita, é a jarra de vidro. Essa é a diferença da intimidade para a familiaridade. Quando você recebe visita, você até tem uma certa intimidade com aquela pessoa. É meu amigo de trabalho, é meu amigo da igreja, é meu amigo, sei lá, da pescaria. Quando tem familiaridade, aí deixa de ser o José, passa a ser o Zé. Quem é Jesus para você hoje? Você é íntimo dele ou se tornou familiar? Cuidado, você pode estar se perdendo. Ele nunca poderá deixar de ser o teu Senhor. Claro, comecei falando das pessoas do mundo que já não querem mais, já não encanta mais. Agora eu estou falando de nós que estamos aqui. Por quê? Das libertações que diminuíram. Porque nós não temos tantas pessoas mais com problemas espirituais. O nosso povo está liberto. Agora, e os milagres? Por que diminuíram? Aí o problema já é nosso. Endemoniado você não está. Você tem o Espírito Santo. Diga: eu tenho o Espírito Santo. Mas milagre você continua precisando. E nós precisamos viver milagre. Deus tem poder para fazer milagre. Por que eles não vão acontecer? Eles precisam acontecer. Diga comigo: eu quero viver milagre na minha vida. Mas por que muitos pararam de viver milagre? Porque passaram a morar na casa de Deus, não de forma espiritual, mas de forma literal. Trouxeram o colchão e estão morando aqui dentro. Não é isso não. Aqui tem que ser um santuário para nós.
Aqui tem que ser um lugar de reverência. Aqui tem que ser um lugar aonde eu entrego a minha vida ao Senhor, aonde eu entrego o meu melhor louvor ao Senhor. Não é um lugar que eu chego na hora que eu quero, nem saio na hora que eu quero. Tem que ser um lugar respeitado, reverenciado, como o dono da casa deve ser, que é o nosso Senhor. Diga amém. Amém. A palavra a mesma coisa, os propósitos a mesma coisa, as campanhas as mesmas coisas. Mas o tempo passou e deixamos de ser íntimos e passamos a ser familiares. Você fala, pastor, meu genro está chegando agora. Qual que é o comportamento dele? Está namorando com a tua filha, com a tua nora? Vamos falar de genro, homem é mais folgado, né? Qual é o comportamento do teu genro? Pastor, ele senta só na sala, come pouco. Quando vai no banheiro, ele não escuta nada no banheiro. Ele entra e sai bem rapidinho. Ele é íntimo, mas ainda não é familiar. No dia que ele for familiar, meu irmão, ele vai comer tudo que tem na geladeira. Se você deixar, ele dorme lá no teu sofá. E quando for no banheiro é um tiroteio miserável. Você fala, o que está acontecendo aí dentro, rapaz? Ele deixou de ser íntimo e passou a ser o quê? Familiar. Voltando para as coisas espirituais. Quem nós somos aqui? Você fala, a igreja, lá é minha casa. Calma, aprecie com moderação. Jesus é meu amigo. Diga para o irmão ao teu lado, calma, aprecie com moderação. Morar na casa do Senhor, aprender, contemplar a formosura do seu templo, isso tudo é espiritual, não é material não, meu irmão. Não é armar barraca aqui dentro, não é vender o que quer aqui dentro, não é fazer o que quer aqui dentro, não é isso. E quando eu digo aqui dentro, não é parede, eu estou falando da igreja em si. A igreja é espiritual e ela tem que ser reverenciada, como Deus tem que ser reverenciado. Quem está entendendo? Senão a gente cai nisso aqui, ó, Mateus 12:46, vamos lá. Mateus capítulo 12, verso 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e seus irmãos, pretendendo o quê? Falar-lhe. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esta é, ou este é, meu irmão, irmã e mãe. Para aqui. Aonde Jesus estava? Em Nazaré. Tanto é que ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Ele nasce em Belém, mora em Nazaré, depois passa por Cafarnaum, até que morre em Jerusalém. Nazaré era a cidade onde ele tinha toda a sua família, todos os seus parentes. Um dia, Jesus, não era o Fatioli, nem o Antônio, nem o Pedro, Jesus, pregando, e quem aparece lá na porta? A família deles. Jesus entregando a água com a promessa, onde é que a família estava? Lá na Praça da Hípica, comendo lanche. Onde mais tem para comer lanche aqui? Eu gosto de ir lá. Praça da Paz, é do outro lado, né? Isso. Tem do outro lado também. Onde mais tem lugar para comer aqui, gente? Vou aproveitar aí e pegar uma sugestão. Como é que é? Habib's já foi bom, mas passei muita raiva lá já. Eu gostava quando a esfirra era R$1. Eu comia 18. Então, Jesus estava pregando. Onde é que a família dele estava? Só Deus sabe. Apareceram no meio da reunião e ainda queriam que ele parasse a pregação para quê? Para dar atenção a eles. Você vê que Jesus teve um ministério de apenas 3 anos. Se você tivesse a oportunidade de estar ao lado de Jesus, sabendo que ele teria um ministério de 3 anos, você ia descolar dele? De maneira sim ou não? Mas porque você é íntimo, não é familiar. Se você virar familiar,
Jesus vira qualquer um para você. Tudo vai da proximidade, tudo vai da intimidade, tudo vai da intimidade desvirtuada, tá? Alguém que você quase não vê, qual é a sua relação com ela? Ou alguém que você tem uma reverência, tudo bem, como está a senhora, como é que está o senhor, com licença, posso sentar? Alguém que você vê todo dia, deixa eu sentar aqui que aqui eu estou em casa. É assim que a gente faz. A família de Jesus passou a tratá-lo, como não dava para esperar diferente, como familiar. Tanto é que Jesus pregava, eles estavam lá fora. Nesse momento alguém diz: Jesus, sua família quer falar contigo. Ele falou: sua mãe, seus irmãos. Mãe, irmãos? Mãe e irmãos são os que estão aqui fazendo a vontade do meu pai. Gente, naquele momento ele não queria exaltar as pessoas que estavam lá dentro. Naquele momento ele estava falando exatamente da postura da família dele, dizendo o quê? Se essa turma não se emendar, eles vão ficar de fora. Porque não é porque é minha mãe que tem direito de deixar de ouvir a palavra. Não é porque é minha mãe que pode entrar e sair do culto na hora que quiser. Porque as coisas têm que ser separadas e divididas. A gente não pode usar da liberdade que nós temos para libertinagem. Não, quando eu falo com Deus, sabe, na hora que eu quero, eu clamo, Deus me ouve. Não é na hora que você quer, você tem que clamar a Deus constantemente. Não, porque qualquer lugar que eu abro da Bíblia aqui, eu já entendo a palavra, ok, mas a Bíblia não pode estar à sua disposição, é você que tem que estar à disposição dela. É todo dia, é alimento, é busca, é meditação. Não, porque eu e Deus, a gente tem uma liberdade tremenda. Cuidado, você está passando dos limites. E às vezes até o mal entra nisso, às vezes até o diabo entra, um espírito de engano. Colocou na mente de muita gente que ele não precisa vir à igreja. Não, eu em casa mesmo Deus me ouve. É lógico, Deus não é surdo. Agora há uma diferença entre ouvir e atender. Deus pode até te ouvir, mas não vai te atender. E por que não vai atender? Porque Ele determinou que nós estivéssemos na congregação. A igreja é a porta dos céus, é a casa de Deus, é aqui que a gente encontra. Mas às vezes a gente extrapola e a gente acha que está muito próximo. Eu lembro de Pedro, olha gente, vou morrer, ao terceiro dia eu ressuscito. Pedro falou o quê? Não faz essa maldade contigo. Olha o grau de familiaridade que ele chegou. Ele querendo ensinar o mestre. Não faz essa maldade contigo. O que é isso, Jesus? Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Resumindo, ninguém pode achar que, por mais próximo que seja de Deus, é familiar dele. Nós não somos, nós somos servos do Senhor. Diga comigo, eu sou servo. E ele disse: aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gente, não vamos misturar as coisas não, é verdade, eles são meus familiares. Mas se não se emendarem, se não entrarem no caminho, vão ficar de fora. Porque eles se achavam privilegiados. A gente chega na hora que a gente quer, a gente sai na hora que quer. A gente participa quando quer, afinal de contas Jesus está na nossa casa. Afinal de contas Jesus mora com a gente. Afinal de contas, a gente brincou com ele, a gente pulou amarelinha com ele. Eu conheço esse menino, não é? Mãe tem isso, né? Mãe tem isso. A mãe sempre tem uma intimidade maior. Eu vejo, às vezes eu estou falando com a minha mãe: ô mãe, não sei o que, aí do nada ela: deixa eu tirar um negócio que está aqui no canto do seu olho. Ô mãe, pelo amor de Deus, eu estou falando. Mas por quê? É mãe. E ainda tem aquela que passa guspe. Deixa eu tirar aqui. Não vai tirar nada. Não é verdade? Você está com a calça caindo, elas querem levantar a tua calça. Que menino? Eu vejo você desde que você era menino, desde que você nasceu. E daí? Mas não vai ver mais. Não é assim. Uma vez contando para ela, até falei a vocês: mãe, estou numa luta tremenda na igreja que eu passei aí. Camarada lá, o cara que era pastor está atrapalhando. Ele está indo na porta da igreja buscar gente. Levou o grupo de louvor inteiro, não ficou ninguém lá. Falei: mãe, pelo amor de Deus, estou num sofrimento tremendo, um desgosto tremendo. Ela falou: eu vou lá, vou dar na cara dele. Falei: não mãe, não pode, não é assim. Eu sou pastor, você é pastor, mas eu não sou não. Eu vou lá e dou na cara dele. Por isso que Jesus colocou a família no seu devido lugar. Falou: não. Lembra lá no casamento? Jesus, eu tenho um pedido. Transforma a água em vinho, o vinho acabou. Jesus falou: o quê? O que eu tenho contigo, mulher? Calma.
Não vamos misturar. Lá em casa é mãe e filho, aqui não, aqui eu sou o Senhor. Publicamente, Jesus nunca prestou a Maria nenhum tipo de satisfação como filho. Publicamente era o Senhor e a serva. Eles podiam ter uma relação familiar em casa, na intimidade, mas publicamente é como se a minha mãe me congregasse aqui e falasse publicamente, ela me chamaria de pastor. Ah, mas é tua mãe, não precisa chamar de pastor. Na igreja precisa. É isso ou não? Eu sou um juiz, minha mãe trabalha lá no fórum. Ô, Fatiole, chega mais. Não, se tiver no âmbito do trabalho, ou excelência, ou doutor, sim ou não? Porque senão as pessoas veem o tratamento, o que elas fazem? Elas repetem. Eu não sei qual é o seu grau de proximidade com o Senhor, eu sei de uma coisa: Ele nunca pode deixar de ser o teu Senhor. Pode ser teu amigo, Ele pode estar contigo nas batalhas, Ele pode ser o teu ajudador, e Ele pode ser o Deus Todo-Poderoso na sua vida, e Ele é próximo seu, Ele te ama mais do que qualquer coisa, mas Ele nunca pode deixar de ser teu Senhor. E às vezes essa familiaridade tem atrapalhado a igreja. Já não temos mais o temor que tínhamos antes. Passamos por 30 anos de orações e aprendizado. Hoje nós somos os famosos top da galáxia. Hoje nós estamos lá em cima. Só que cuidado, que foi exatamente esse topo que derrubou Lúcifer. Amigo, quando você diz que é fraco, é aí que você é forte. Quando você diz: Senhor, apesar de tudo, eu não sou nada diante de Ti. Senhor, apesar de tudo, eu dependo da Tua misericórdia, da Tua graça. Eu não tenho vantagem para contar. Não é porque eu estou aqui há 200 anos que eu posso achar que eu sou familiar do Senhor. Eu não sou. Eu posso ser íntimo, não familiar. Eu posso ser próximo, mas eu nunca terei liberdade contigo. Até por questão de honra. Quando a gente tem familiaridade, a gente perde a cordialidade, perde a honra. Daqui a pouco está indo no banheiro lá da casa da pessoa sem fechar a porta. Você falou: amigo, não vai fechar a porta do banheiro? Não, aqui eu estou em casa. Mas aqui em casa a gente costuma fechar a porta. Daqui a pouco está comendo tudo sem pedir, está abrindo qualquer coisa, está usando, não. É a festa que a pessoa é convidada e leva uma Kombi junto com ela. Convidado não convida não, meu irmão. Mas tem gente que acha que é tão íntimo que ele pode ir na festa e ainda levar a família inteira junto com ele. É o buffet de R$100 por pessoa, o cara chega com micro-ônibus lá. Não, se você foi convidado é para você. Não, mas ele não liga. Entra nessa de ele não liga, que nunca mais você vai ser convidado para nada. Com o Senhor não é diferente. Deus dá um pouquinho para nós, já achamos que é como Davi, né? É simbólico essa passagem. Não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Davi era íntimo, mas não se sentia familiar. Ele sabia que ele tinha ainda que cumprir obrigações. Ele sabia que ele tinha o dever de servir a Deus da melhor maneira possível, e que a proximidade dele com o Senhor não prejudicava isso. Pelo contrário, quanto mais próximo dele você está, mais amor e mais respeito você tem que ter. Amém, gente? Mais amor e mais respeito. Como eu trato o meu pastor, glória a Deus, sou próximo do meu pastor, tive esse privilégio. Quando eu vim do Nordeste para cá, o meu líder falou para mim: Fatioli, ou você se aproxima do pastor Jaime, ou você vai ficar do outro lado. Não pensei duas vezes, já encostei. Depois de uns 2 anos frequentando a sede direto, ele olhou e me chamou de Fatioli. Ganhei o mundo. 2 anos depois, demorei. Fazem 20 anos que eu frequento lá. A resposta que eu dou a ele, no particular ou publicamente, é sim senhor e não senhor. Fatioli, sim senhor pastor. Não senhor pastor. Pois não pastor. Sim senhor pastor. Eu não vou chamá-lo de nunca, não há como. Ele trabalha ao lado do missionário há tantos anos. Como é a forma que ele trata o missionário? Vocês já perceberam? Irmãos, isso é um retrato de como a gente tem que tratar o Senhor. Quem tem proximidade, quem tem amor, quem tem respeito, é aí que tem que ter cordialidade, educação, reconhecimento, e não ao contrário. E aí, mano, é sinal que você não tem consideração nenhuma pela autoridade, sendo ela Deus ou qualquer outra. Quanto mais liberdade alguém te dá, mais reverência você tem que ter. Pastor, eu e o dono da firma, pastor, ele me abre, sabe? Eu já fui até na casa dele. Aí você vai sair falando como é a casa do chefe. Não pode.
E aí, como é que é lá? Não sei. Pergunta para ele. E aí? E não sei o quê. Um dia fui na casa de um amigo que me abriu a porta, há muitos anos. Começou um quebra-pau naquela casa, irmão. Eu jantando na mesa, e começaram a brigar entre eles, a família. E eu, ó, o que o senhor fez, pastor? Nada. Fiquei olhando para minha linguiça, do jeito que eu estava, eu fiquei. Alguém que me abre a porta da sua casa não merece que eu seja desleal a ponto de reparar os problemas, as dificuldades que acontecem na casa de todo mundo. Quando você é íntimo de alguém, você não pode se tornar familiar. Se você se torna familiar, você já quer até se meter na briga. Olha, gente, eu acho que vocês estão brigando à toa. Não, você não faz parte daquilo. É pastor que acha que dá ordem anjo. É pastor que acha que consegue proibir demônio de agir em 1000 quilômetros. Já viu isso? Eu proíbo os demônios num raio de 50 quilômetros de operar. Então, se ele tem essa autoridade, ele tem que proibir no mundo inteiro logo. A gente não pode achar que é além daquilo que Deus diz que nós somos. Maria e os irmãos de Jesus achavam que estavam bem demais e podiam chegar na hora que quisessem. Jesus falou: ó, minha família está aqui, viu? Não, Jesus, eles estão lá fora. Não, aquela turma lá, não quero nem saber deles. Eu estou aqui cumprindo minha missão, estou honrando quem me honra. Quem já entendeu isso? A gente tem que voltar esse amor. Quarta-feira é o dia da oração pela família. Por que eu não virei? A senhorinha falando comigo no ônibus, eu não lembro quem foi, tá? E é só o exemplo também, não é a pessoa. Ô irmã, a senhora sabe que domingo, ô pessoal, nós viemos em Barra Bonita e domingo agora nós vamos ter o pastor convidado às 8 horas da manhã, eu quero todo mundo lá, hein? E a vozinha muito simpática falou comigo: pastor, eu vou à tarde, tá? Ainda bem que o ônibus não estava andando, senão ia me jogar do ônibus andando. Eu falei: não, vó, só precisa ir de manhã para me ajudar, a gente vai receber uma visita. E ela falou para mim: mas eu estou acostumada a ir à tarde. Então desacostuma, diga a pessoa ao teu lado, desacostuma. Mas sabe o que é? A gente é íntimo, irmão, a gente é familiar, irmão. A gente está muito à vontade, tem que atender o chamado. Quarta-feira é a entrega da água. Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Mas não, muitos fazem como eu faço quando a Lívia me chama. Fatioli, vamos acordar, só mais um pouco. É familiar minha, é ou não é? Ela compra chocolate, come um pedaço, eu como todo o resto. É familiar minha. E agora está o negócio de esconder comida. Aí a gente fala, quando ficar velho, começa a esconder comida. No caso, só o que faltava era esconder a comida. Já começou, agora lascou. Mas quando eu encontro, eu como tudo também. Mas fica tranquilo que se eu for na tua casa, eu não vou fazer isso. Se eu estiver sentado no sofá e ver o chocolate enfiado embaixo do livro, eu não vou comer. Eu posso ser íntimo teu, mas eu não sou familiar teu. Eu sou familiar dela. Sim ou não? Jesus é a mesma coisa. Senhor, eu quero temer o teu nome. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero te servir com seriedade, porque senão acontece isso aqui, ó. Vamos lá para Mateus 13:54, pouquinho para frente só. Lembrando que a cidade de Nazaré foi o lugar onde ele cresceu. Então ali ele tinha familiar, ali ele tinha gente conhecida, ali ele tinha amigos. Ah, pastor, mas a juventude de Jesus foi como de qualquer outro jovem? Claro que foi. Andou de carrinho de rolemã, pulou corda, tomou tubaína no saquinho, geladinho de R$1 de procedência duvidosa. Não é verdade? Queria comer bolinho de chuva antes de terminar de fritar e a mãe mentia dizendo que o óleo secava. Quem nunca passou por isso, não é verdade? Como é que foi a infância de Jesus? Exatamente essa, como a minha e a sua. Jesus, vem tomar banho. Calma, mãe, só mais meia hora. Só que ele foi crescendo. Com 30 anos ele assumiu o ministério. Foi batizado. Passou a atuar como filho do Deus vivo. Só que ele passou por essa virada de chave. As pessoas não. Em Nazaré, continuaram vendo ele como aquele menino que andava pelas ruas. Quem está entendendo? Olha o que diz o texto. Mateus 13:54.
13:54. E chegando à sua pátria, a pátria dele era Israel, mas ele foi criado em Nazaré, lá era o lugar onde ele fez base. Ensinava-os na sinagoga deles. Você vê que ele era tão acessível, e as pessoas também tinham acesso a ele, que até na sinagoga ele pregava. Em Jerusalém, no templo de Jerusalém, nunca. Aonde os fariseus tomavam conta, nunca. Ele era visto como um judeu desviado. Mas na sinagoga de Nazaré ele pregava, porque as pessoas eram amigas dele. Sabe aquela pessoa que um dia foi daqui, daqui a pouco aparece? E a gente fala: e aí, como é que você está? Ih, estou congregando numa igreja lá não sei aonde. Você está tocando? Então faz uma palhinha aqui para nós, já que você está aqui hoje. Não é qualquer da rua que a gente recebe, mas alguém que passou aqui tantos anos, ele sempre vai ter acesso, não é verdade? Ele tem amigos aqui. É o que acontecia com Jesus. Até na sinagoga ele pregou. E diz mais: e se maravilhavam e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, e não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Você vê que eles começaram bem, começaram admirando a sabedoria dele, sim ou não? Mas logo em seguida já emendaram com: não é ele o filho do José, filho da Maria? Aí começa, no Nordeste que tem isso, né? Primo da Ditinha, cunhado do Salustiano, irmão do Zé Neto. Quer dizer, eles começam agora, ao invés de admirá-lo como filho de Deus, eles começam a buscar o que? O histórico familiar dele, para saber de onde ele vinha, de qual a origem ele era, se era mesmo aquele menino que andava na rua com pés sujos de terra. Irmãos, quando a gente começa a buscar em Jesus familiaridade, acabou para nós. E o Fatioli vai pregar hoje? Eu não sou mais seu pastor. Eu posso até ser seu amigo, mas quando você troca o nome pastor pelo nome próprio da pessoa, no mínimo a reverência já foi prejudicada. Não é que eu faço questão disso, é Bíblia. Dai honra a quem tem honra. Se eu receber a prefeita aqui hoje, eu sei o nome dela, mas eu irei me dirigir a ela como prefeita. Eu nunca vou chamar de não. Ô prefeita, como está a senhora? Tudo bem? Acho que é mais jovem do que eu. Chamarei de senhora o tempo inteiro, porque eu posso até ter intimidade, mas eu não sou familiar, eu não sou da casa dela. Quem está entendendo? Ai, Jesus, maravilhosas palavras dele, que coisa linda. Mas peraí, não é ele o filho da Maria, do sei quem, irmão de não sei quem? Não é aquele lá que nós chamávamos de Zuzu. Aquele lá, lembra aquele dia que não sei o quê? Lembra aquele dia que a gente comprou uma marmita, ele multiplicou, fez 10? Não fez não. Lembra aquele dia que não. Vamos nos ater ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos nos ater a esta casa como casa do Pai. Não é a minha casa, é a casa do Pai. Quem está entendendo? Não são os meus dízimos, são os dízimos do Senhor. Não é o Fatioli, é o pastor. O Jaime, o R.R. Soares, não, é o missionário R.R. Soares. Por quê? Porque isso vai reverberando. Quando a gente tem um respeito de cima para baixo, isso vai replicando. Agora, quando a gente perde a linha, daqui a pouco você está chamando Jesus de cara. Está errado. E é o que está acontecendo hoje. A reverência está indo para o brejo, para o mato. Por quê? Porque é familiar. Eles disseram: não é ele. E de onde vem tudo isso? Versículo 57, vai lá. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria. E aonde, gente? Na sua casa. Aqui ele começa já a colocar as coisas no devido lugar. Falou: pessoal, primeira oportunidade que ele teve, falou: gente, em todo lugar eu sou honrado, mas aqui não existe honra. Vocês são muito próximos, vocês têm que fazer a separação, não pode misturar os assuntos. E não só isso, olha o 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa do quê? Da incredulidade deles. Aqui está o prejuízo. Lembra que eu comecei explicando o porquê que as libertações diminuíram? Porque as pessoas de fora diminuíram. Hoje nós temos crentes
Essa é a verdade. Por que que os milagres também diminuíram? Porque nós avançamos da intimidade para quê? Para familiaridade. Vem aqui à frente, vou fazer uma oração de cura. Tem gente que não vem, ela continua sentada no lugar, ela fica no lugar. Vamos espalhar aqui, pessoal, vamos todo. Ah não, aqui tá bom, para mim tá bom. Ele é familiar, ele já não faz o que pede, ele faz o que quer. Veja que lá em Nazaré, ele fez poucos milagres. Por que fez poucos milagres? Fecha os olhos que eu vou orar por você. Ah, Jesus, por favor, você vem com essa, a gente é amigo, para que fechar o olho? Olha, vem cá que eu vou determinar uma bênção sobre a sua vida. Oh Jesus, caramba, e aí, toca aqui, beleza? Como é que você está? Devia ser assim o tratamento. Como é que é o nosso tratamento hoje? Quarta-feira é o dia do milagre. Ih, de novo. Fazem 30 anos que eu vou na quarta-feira buscar o milagre. Isso é familiar. Às vezes eu estou dirigindo alguma coisa e toda mulher tem dor em tudo quanto é lugar. Não sei se acontece contigo. Cadê as mulheres? Estão aí? Mulher é o bicho para ter dor, né, gente? Cada dia é um lugar diferente. Homem tem os seus problemas. Homem é cavalo que só, muquirana, tem tudo isso. Não tem sensibilidade, não é romântico. Mas a mulher é sensível demais. A mulher é o oposto ao homem. Enquanto o homem não toma remédio para nada, a mulher quer tomar remédio para tudo. Não é isso? Cada dia uma dor num lugar. Falei a vocês aquela lá, né, Lívia? Está me olhando feio ali já, ó. Cuidado, viu, gente? Ai, uma dor nas costas, meu Deus, preciso tomar um remédio. Levei ela no médico, fiz uma oração, ok, não alcançou a fé, levamos no médico. Tomou uma injeção, fomos embora. E aí, Lívia, como é que tá? Está me dando uma coceira aqui. Falei, eu não acredito. E coça, e coça, e coça. Falei, Lívia, está tomando seu corpo inteiro, vamos voltar para o médico. Falei, doutor, ela está com alergia, acho que deu alguma coisa nela aí que deu alergia. Então, pera aí que nós vamos resolver. Pegou outra injeção. Aí pegou, tomou a injeção, saiu do consultório. Ai, minha perna agora não mexe. Falei, eu não acredito. E às vezes eu estou dirigindo o carro, aí ela está nas sessões dela. Nossa, estou com uma dor no meu pescoço. Aí ela põe minha mão e fala assim, ora aqui. Ela mesmo põe minha mão e fala, ora aqui. Eu oro, está abençoada, em nome de Jesus o mal sai. É assim que eu oro. Porque eu tenho o que com ela? Familiaridade. Como é que eu vou falar para ela? Coloque-se em pé, feche os olhos, agora é a hora, em nome de Jesus. Como é que eu vou fazer isso com minha mulher? Onde eu quero chegar? A familiaridade que a gente tem prejudica a nossa relação pastor-ovelha. Que ela pode ser minha ovelha, mas é minha esposa ao mesmo tempo. Não é isso? Sim ou não? Embora uma ovelha exemplar, né? Está lá com o caderninho na mão, anotando. Uma mulher para anotar a pregação do marido, esse cara pode considerar o homem mais feliz da vida. O pastor pelo menos. Mas eu não consigo ter com ela a formalidade que eu tenho com você. Amém? Se eu for orar por você, o que eu faço? Fecha os olhos. Isso, põe a mão no coração. Jesus, eu abençoo minha irmã, abençoo minha irmã. Com ela dá para fazer assim? Não dá. Não seria nem natural. Seria algo... como diz, não seria espontâneo, seria algo mais voltado à formalidade do que à verdade. A oração verdadeira é essa. Ela pega a minha mãe e fala, ora aqui por mim. Eu coloco a mão, está abençoada em nome de Jesus e todo mal sai. Amém, está orada. Se nós avançarmos na intimidade, que acaba virando familiaridade, eu começo a orar por você do mesmo jeito. Porque a gente já não tem mais relação ovelha-pastor. Quem está entendendo? Vira todo mundo amigo. Aí acabou. Aí os milagres diminuem. Aí a autoridade da palavra se perde. Porque no dia que eu for chamar a tua atenção, irmão, faz favor, não faça isso. Ah, Fatioli. Você pensa que não acontece? Pensa que não acontece? Um pastor um dia, ô pastor, vem comer um churrasco aqui na minha casa. E o pastor foi, não fui eu não, viu? Embora estou aberto para convites. E ele foi. Um dia a irmã ligou para ele. Falou, pastor, tudo bem? Ele já tinha ido embora daquela cidade há muito tempo. E ele falou, tudo bem. Quem é que está falando? E a irmã falou do outro lado, o senhor comeu churrasco na minha casa e não conhece mais a minha voz? Acabou com ele, irmão. Mas por quê? Avançou.
Não é verdade? Não soube lidar com aquela liberdade. Claro, não é todo mundo. Tem pessoa que você pode ter uma amizade tranquila, que ela não vai perder a linha. Ela sabe o seu limite, sim ou não? Tem pessoa que, se der a corda, meu irmão, ela se enforca com a própria corda que você deu para ela. Nazaré, foi exatamente isso que aconteceu. Eles eram tão amigos de Jesus, tão próximos de Jesus, que perderam o privilégio de experimentar o poder que havia na vida dele. Que não aconteça isso com a gente. Sejamos íntimos do Senhor, não familiares. Que essa casa seja a nossa casa, mas espiritual, não material. Amém? Que a Bíblia Sagrada seja o nosso livro de cabeceira, mas não de historinhas com E, de história com H. História verdadeira, revelação do Pai. Que seja mais do que um texto bonito para se ler. Que seja lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Por isso que eu comecei dizendo, por que a libertação diminuiu? Porque o mundo está se distanciando da igreja. E por que os milagres também não se vê como antes? Porque a igreja avançou da intimidade para a familiaridade. Voltemos à intimidade. Amigo de Deus, mas Ele sendo Deus e nós sendo servos. Quem entendeu isso? Vamos aplaudir Jesus, que é o Senhor. Glória a Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. Cussi Júnior 325 é o endereço da Vitória. É a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu, Márcio Fatioli, quero te ver aqui em qualquer desses domingos para abençoar a sua vida. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará.